Por favor, pegue a palavra do Senhor em mãos, pegue as Escrituras, vamos estudar a palavra de Deus. Você vai abrir o Evangelho comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. E eu vou ler com você, a princípio, o versículo de número 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. A maneira mais fácil de você encontrar é abrindo em Apocalipse e voltando algumas páginas. Você vai encontrar rapidamente a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amados, nós sabemos, e a Bíblia deixa isso bem claro, que Deus é atemporal. Deus não é alguém ou um ser que depende do tempo. Ele disse para Moisés dizer para o povo: eu sou o que sou. Deus é Deus. Nós não podemos enxergar Deus no passado, muito menos no presente ou no futuro. Porque Deus é o que é. Deus é Deus. Deus é atemporal. Tanto que o apóstolo Pedro diz o seguinte, quantos encontraram, digam glória a Deus. Está escrito assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, na nossa contagem. Amém, gente? Na contagem que o homem faz. O homem desenvolveu métodos para dividir o tempo. A partir do momento que o homem passou a dividir o tempo, automaticamente criou-se o passado, o presente e o futuro. Ainda que Deus não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Deus é Deus. Não entenda Deus em divisões de épocas, em divisões de tempo. Deus é soberano, Deus é Deus. Ele sempre foi, Ele sempre será, Ele é o Todo-Poderoso. Quem crê nisso, diga amém. Mas nós precisamos saber lidar com essa divisão, passado, presente e futuro, para que nós tenhamos uma vida abençoada aqui na terra e para que nós venhamos a cada dia aprimorar, melhorar o nosso relacionamento com Deus. É fundamental entendermos o passado para que nós venhamos viver uma vida abençoada e progredir com Deus. É importantíssimo que você saiba viver o presente para que a sua vida seja uma vida próspera em todas as áreas e para que você venha agradar a Deus. E é muito mais importante ainda você enxergar o amanhã, o futuro, na sua vida terrena e principalmente o futuro da sua vida com Deus. Amém? Vamos entender o passado, o presente e o futuro? Você crê nessa palavra? Eu vou ler mais uma vez o versículo 8 e você que crê, lê comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você crê nessa palavra?
toma posse dela pela fé, vamos aplaudi-la com muita alegria, vamos exaltar e glorificar o Senhor e a sua palavra nesta manhã, igreja. Abra sua boca e diga glória a Deus. Você que nos ouve pela rádio, nos assiste pela internet, junte-se a nós aqui na Paz e Vida sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e exalte, glorifique a Deus conosco. Vai glorificando e vai aplaudindo o povo de Deus. Isso, vai exaltando, vai por tua conta agora. Pai querido e Deus amado, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é maravilhoso, mas nós queremos, meu Deus, hoje receber essa instrução acerca do passado, do presente e do futuro. Por isso, meu Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Remove os impedimentos, os obstáculos, e envia a tua palavra com poder e autoridade, com ensinamento e revelação, e principalmente salvação, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus, amém. Sentem-se, por favor. Em várias passagens, a Bíblia vai deixar bem claro esse fato, que Deus é atemporal. Por exemplo, o Salmo de número 102, e você que tem caneta, papel e interesse, anote essas referências, anote as informações, porque o Salmo 102, o versículo de número 24, diz assim para nós as Escrituras. Veja, Salmo 102, versículo de número 24, está escrito assim: dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, veja bem, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Amém? O que a teologia nos ensina é que Deus, Ele agiu em relação à humanidade de formas distintas, de maneiras diferentes ao longo da história. A teologia ensina acerca de um tema muito importante chamado dispensações. Dispensações é um período de tempo ou uma era. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje a dispensação da graça. A dispensação anterior era a dispensação da lei. Na lei Deus agiu de um jeito, na graça Deus age de outra maneira. No entanto, Ele continua sendo Deus, e não está nem no passado, nem no presente ou no futuro. Deus é Deus. Quem compreende isso, diga amém. No entanto, nós, o homem, ao dividir o tempo, ao contar o tempo, automaticamente ele criou o passado, o presente e o futuro. E nós precisamos entender isso, para que nós venhamos viver uma vida abençoada, terrenamente falando aqui na terra, e para que nós venhamos a cada dia mais crescer no nosso relacionamento com Deus. Eu quero que você analise comigo primeiramente o passado. E eu vou começar com um texto bem conhecido, eu gostaria que você lesse. Filipenses capítulo 3, por favor. Qualquer coisa, se você tiver um pouco de dificuldade para encontrar, apenas ouça. Ou anote para você ler em casa com calma. Eu quero ler umas referências hoje, tá bom?
Até mesmo porque Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir, muitas vezes, é mais importante até mesmo do que ler. Então, escute atentamente. Filipenses capítulo 3, eu vou ler aqui, a partir do versículo de número 13. Vai dizer assim para nós a palavra, veja. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Falando do nosso relacionamento com Deus primeiramente. Para que hoje nós tenhamos um relacionamento com Deus saudável, que realmente agrada ao Senhor, nós temos que deixar o passado para trás. Não compete a nós fazer com que o seu eu do passado, ou seja, o homem que você era antes de conhecer a palavra, a mulher que você era antes de conhecer a Escritura, o próprio Senhor, tenha algum poder, alguma influência ou alguma relevância na sua vida hoje. O Fernando do passado, ele não pode ter mais influência no Fernando de hoje. Quem está compreendendo? Eu tenho que me esquecer das práticas do passado. Aquela pessoa de antes, ainda que ela possa ter sido uma boa pessoa, ainda que ela possa ter agradado às pessoas que estavam à sua volta, ainda que ela possa fazer um julgamento de si própria e dizer, não, mas eu não era uma pessoa ruim, eu era até uma boa pessoa. Ainda assim, a partir do momento que você tem um encontro com Deus, o passado tem que ficar para trás e a partir de então você tem que prosseguir para o alvo. Amém? E principalmente quando você fala acerca das práticas erradas, das práticas que você tinha antes. Quantos de nós aqui já nos envergonhamos de atitudes que tomamos? Quantos de nós aqui queríamos apagar da memória comportamentos que tivemos no passado? Ainda hoje tem coisa que afeta, ainda hoje tem coisas que mexem com a pessoa. Você ainda se envergonha, você ainda sente por ter feito aquilo. Você pensa, como eu queria ter conhecido a Deus antes, como eu queria ter tido o encontro com o Senhor e com a sua palavra antes. Tudo isso tem que ficar para trás. E principalmente as atitudes de antes. O passado, ele não importa mais. Quem está compreendendo, diga amém. Tanto, 2 aos Coríntios capítulo 5, é um texto também muito conhecido, mas eu gostaria de ler com você. 2 aos Coríntios 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo, diga glória a Deus. Então essa palavra ela tem que se cumprir na sua vida, é o que eu vou ler agora. Você não pode aceitar menos do que isso aqui. Amém? Amém, pessoal? Você não pode aceitar menos do que eu vou ler aqui. Menos do que isso aqui já é prejudicial para a sua vida com Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, e você já disse que estava, nova criatura é. Eu estou diante aqui de novas pessoas. Entende? Eu não estou diante aqui das mesmas pessoas.
Eu estou diante aqui de novas pessoas. Mas isso só é possível se o passado verdadeiramente ficou para trás. Se você deixou o passado verdadeiramente para trás, aí sim você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Tanto que o apóstolo Paulo ele continua dizendo: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, já passou. É uma outra vida com Deus agora. É uma nova criatura, é um novo ser. Agora você é filho de Deus, agora você é filha de Deus. Você não é mais escravo do pecado, amém, pessoal? Você não é mais escravo do mundo. Você não está mais sobre o jugo do diabo. O passado ficou para trás, independente do que você fez, independente da pessoa que você foi, independente das coisas que você possa ter feito, não importa mais. Para que você avance com Deus, o passado tem que ficar para trás. Amém, pessoal? E para que você também, nesta vida, seja uma pessoa abençoada, o passado também ele não pode ter relevância. Isaías 43, versículo de número 18. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais o quê? As antigas. Amém? Por exemplo, traumas do passado têm que ficar para trás, complexos, medos, tudo isso tem que ficar para trás. Um exemplo bem prático: relacionamento. Se no passado um relacionamento deu errado, por que que hoje não pode dar certo? Amém, pessoal? Sim ou não? Mas tem gente que vive infeliz porque ela é presa ao passado. Ela não consegue dar uma oportunidade para ela própria, para a sua vida sentimental. Ela não permite com que novas pessoas entrem na sua vida, porque ela já teve um grande trauma do passado. E o passado é tão presente que impede essa pessoa de ser feliz nessa área que é tão importante. E não só na vida sentimental, na vida profissional do mesmo jeito. Tem pessoas com a vida estagnada porque ontem tentou fazer algo e deu errado. Ontem foi ontem, hoje é hoje. Sim ou não? Ontem foi ontem, hoje é hoje. Pastor, e se hoje também não deve? Tenta amanhã de novo. A partir do momento que um dia passou, aquele dia já virou passado. E o passado tem que ficar no passado. Eu vou ler mais uma vez para você entender. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. O foco agora é olhar para frente. É viver o hoje e pensando amanhã. Amém, gente? Viver o hoje e pensando amanhã, prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo e seguindo em frente para que você tenha uma vida abençoada aqui nessa terra. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Muito bem. Vá comigo agora a Eclesiastes, por favor. Eclesiastes capítulo 7. Vamos falar do presente. Eclesiastes 7, versículo 14. Diz assim a palavra. Está escrito: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera
Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Amém? Vamos lá. Ainda que muitos não olhem para o passado, alguns acabam esquecendo de viver o hoje, porque só pensa no futuro. Amém? Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: olha, se a gente apertar um pouquinho hoje, se a gente economizar um pouquinho agora, se a gente sacrificar um pouquinho agora, amanhã a gente vai poder usufruir de tudo isso. Só que isso já vem se pendurando por muito tempo. E a pessoa está deixando de viver hoje. O que você tiver de fazer hoje, faça hoje. Amém, gente? Faça hoje. É igual a história da prataria. Passa o tempo todo comendo nos pratos ditos comuns. Não, porque essa prataria aqui é para um dia especial. Que história. Tira lá do armário e põe para comer com a tua família hoje. Está guardando para quê? Para as visitas? Então as visitas são mais importantes do que a tua própria família? Entende? A pessoa está sempre pensando no amanhã e está deixando de viver o hoje, vive o hoje. Aí tem gente que diz assim: o tempo passou e eu não aproveitei nada. O que foi que eu fiz em 2023 que você ficou sempre adiando? Você ficou sempre deixando para depois? Você ficou sempre pensando lá na frente? Não, temos que economizar. Não, temos que guardar. Não, temos que poupar, para que depois nós venhamos ter, para que depois nós venhamos usufruir. Aí o tempo passou e você não fez absolutamente nada. Amém? Aqui em Eclesiastes, capítulo 9, diz assim, o versículo de número 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Projetou, pensou, adiou, economizou, planejou, deixou para o mês que vem, deixou para o ano que vem, morreu e não fez absolutamente nada. Faça hoje, faça agora. Tem algo para fazer com o teu cônjuge? Faça logo. Tem algo para fazer com a tua família? Faça logo. Tem algo para fazer importante na sua vida? Faça logo. Quem está compreendendo? Viva também o presente. Deixe o passado para trás. Planeje sim o futuro. É importante planejar o futuro, mas viva o presente. Amém, pessoal? Tem gente que vive em prol do amanhã, mas esquece de viver o quê? Esquece de viver o hoje. Quem está compreendendo? Vá comigo agora para o Novo Testamento, Romanos capítulo 8. Porque na vida com Deus, nós temos que viver também intensamente o hoje, o presente. E saiba que mesmo que haja muitas provações, Deus é na sua vida. Amém, pessoal? Romanos 8, versículo de número 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar
com a glória que em nós há de ser o quê? Revelada. Pegou a visão, pessoal? Muitas aflições no tempo presente, sim ou não? Muitas lutas, muitas dificuldades, muitos impedimentos, mas viva intensamente o teu presente com Deus. Adore ao Senhor, ame ao Senhor, viva esse evangelho intensamente, louve, ore, busque, faça as suas consagrações, os seus jejuns, aprenda a palavra, medite na palavra, sirva o Senhor intensamente, esteja na casa de Deus, não falte a Santa Ceia, viva intensamente o hoje. Hoje é dia de servir a Deus, amém? Amanhã é dia de servir a Deus, porque o amanhã que é futuro será presente. Viva intensamente o presente com Deus, mesmo que, como disse o apóstolo Paulo, tenhamos muitas, o quê? Muitas aflições, muitas lutas, muitas dificuldades. Porém a Escritura diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E como diz esse texto aqui, eu vou ler mais uma vez. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem coisas grandes da parte de Deus para ser revelada na sua vida ainda, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Diga eu creio. Amém. Mateus capítulo 6. Vamos falar do futuro. Mateus capítulo 6. Olha o que diz aqui, o versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A Bíblia em nenhum lugar nos proíbe de projetar o futuro, até porque a própria palavra diz que o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza está de pé. Porém é fundamental observar isso aqui. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É o que eu acabei de falar agora há pouco. A pessoa, ela está sempre pensando no amanhã e está deixando de viver o hoje. Está deixando de viver o agora. Tiago capítulo 4. Olha o que vai dizer aqui, Tiago 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Aqui está falando de quê? De futuro, de plano, de projeto. Nós temos que fazer. Nós temos que planejar sim o amanhã, mas sempre com cautela. Por quê? Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ele está falando do que aqui agora, pessoal? Da morte. Por isso que eu falei agora há pouco para você, viva hoje, viva o presente, não adia mais a viagem, não adia mais o que você pretende fazer, faz hoje, faça agora, faça logo o que você tem que fazer, tome logo a decisão que você tem que tomar, arrisque. A vida é assim, é decisões, a vida é pautada em decisões, umas vão dar certo,
outras não vão. É bom aprender com os erros dos outros, mas a gente também aprende com os nossos. E aqui ele está dizendo que a vida é como um sopro, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E passa muito rápido, sim ou não? Quem aqui já passou dos 50 e não tem vergonha de admitir? Passou rápido, sim ou não? Passou rápido? Você pretende viver até quanto? Pelo menos 90? Quem gostaria de chegar aos 90? É? Só falta 40 então. Se 50 já passou rápido, 40 vai voar. Sim ou não? Então faz logo o que você tem que fazer. Porque ainda que a gente queira viver 90, 100 anos, vai passar, vai passar muito rápido. Versículo 15. Em lugar do que deveis dizer, ou seja, nós deveríamos ou devemos falar, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Então, pastor, eu não devo planejar, eu não devo pensar no futuro? Deve. É importante, mas sempre vivendo o hoje, intensamente, sempre vivendo o agora. Deixa o passado para trás, projeta o futuro e vive o presente. Quem está entendendo? Amém, pessoal? Agora, o nosso maior plano futuro é o quê? É comprar uma casa, é comprar um carro, é abrir o negócio, é casar. É o quê? O nosso maior plano futuro. Nosso maior plano para o futuro deve ser a vida eterna. E aqui, eu finalizo com você em Lucas 18. Porque Jesus disse, contando o exemplo daquele homem, que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê, gente? Perder a alma, né? Por quê? Ele trabalhou, ganhou, ficou rico. Ficou tão rico que ele já estava quebrando o que tinha para construir coisas maiores para poder comportar o que a terra dele produzia. Ele tinha muitas posses. Só que naquele dia ele morreu. Né? Naquele dia ele morreu. Juntou tesouros na terra, mas não juntou tesouros no céu. E aí Jesus, falando agora aqui do capítulo 18, havia acabado de dar uma lição para um jovem que também era rico, que queria seguir Jesus, mas não estava disposto a abrir mão dos seus recursos, dos seus bens, porque ele era preso ao dinheiro, a esta vida. Os discípulos questionam Jesus e dizem assim: Senhor, e nós? E nós que fizemos o que esse moço não fez? O que é que acontece conosco? Aí Jesus respondeu assim, Lucas 18, 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, diga comigo, muito mais neste mundo. Ou seja, tem recompensa para este mundo ainda. Amém, gente? Não tenha medo de sacrificar, não tenha medo de abrir mão, não tenha medo de muitas vezes aborrecer pai, mãe, irmãos, a sua própria família, os seus próprios amigos, a você mesmo, para servir a Deus. Tem recompensa. Às vezes a gente se preocupa demais se nós estamos priorizando a igreja ou o próprio Senhor muito mais do que a família ou a si próprio. Você não tem que priorizar a igreja muito mais do que a família a você. Você tem que priorizar a Deus. No entanto, a igreja faz parte desse processo. Quem está compreendendo? Amém? A Deus você tem que priorizar. Você tem que colocar Deus acima de tudo, acima de todos.
Não é a igreja, não é o ministério em si. Agora, a igreja faz parte desse processo. E às vezes você fica naquela dúvida: mas se eu não for ali no jantar com a família e for no culto, se eu não for no almoço com a família e for no culto, porque é no dia de Santa Ceia, Jesus está dizendo: há uma recompensa para todos os que fazem sacrifícios, ainda neste mundo. E aí ele fala aqui na continuação do versículo 30, ó, e na idade vindoura, ou seja, no futuro, o quê? A vida eterna. Tem uma recompensa maior. Esse é o nosso maior projeto, é a nossa salvação, é a nossa vida eterna. Amém, pessoal? Pegou a visão? Então vamos refletir rapidamente aqui. Você já deixou o passado para trás? Ou você é uma pessoa muito influenciada ainda pelo passado, pela pessoa que você era antes? Você tem que deixar o passado para trás. Eu vou repetir o que eu falei no início. Aquela pessoa que você foi, ela não pode voltar mais. Ela não pode voltar a ser ou a ter poder sobre as tuas ações, sobre os teus atos. Se você era uma pessoa que tinha comportamentos errôneos, esses comportamentos não podem voltar. Se você é uma pessoa que tinha pensamentos sujos, ou que falava coisas inapropriadas, palavras torpes, como diz a palavra de Deus, a Escritura, você não pode voltar a ser como era antes. Você não pode voltar a se comportar como se comportava antes. É andar para trás, é deixar de avançar e é cair em um poço sem fundo. Porque uma coisa é a pessoa chegar na igreja pela primeira vez e outra coisa é ela voltar depois que ela se desviou. Cuidado para você não se desviar. E quando você não aprende a viver o presente com Deus, deixando o passado para trás, você corre um grande risco de se desviar. Quando o apóstolo Paulo diz: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, tudo tem que se fazer novo mesmo. Principalmente aquilo que tinha poder sobre você. Não dê brecha. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Várias pessoas já chegaram para mim: pastor, me esclarece acerca da bebida. Tem algum texto que proíbe a bebida? Tem algum versículo que proíbe o cristão de beber? Eu digo, versículo específico que diga assim: é pecado fazer consumo de bebida alcoólica? Não tem. Mas a Bíblia condena a bebedice e diz que os beberrões ficarão de fora. Então a embriaguez é condenada. Olha o homem do passado que fazia o consumo, falando mais alto e querendo questionar de o porquê que ele não pode fazer o consumo da bebida hoje. Está vendo um homem do passado falando mais alto? É isso que a gente tem que vigiar. Mas a Bíblia não condena a bebida ou o fato de você fazer o consumo da bebida. A Bíblia condena a embriaguez. Mas um gole vai chamar um segundo, que vai chamar um terceiro, que vai chamar um quarto, e daqui a pouco a pessoa vai estar embriagada. Mas uma vez não tem problema, uma vez vai se tornar uma segunda, uma terceira. É lícito, mas não convém fazer. Quem está compreendendo? É isso que a gente tem que entender. É igual as músicas, por exemplo. Eu já fui muito mais radical em relação a isso. Quando eu comecei a pregar, eu falava abertamente: não ouça, não escute, evite. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, conhecendo, mas ouvindo novas opiniões, aprendendo com pastores mais experientes do que você. Hoje eu até sou mais maleável no tocante a isso. Mas depende também muito daquilo que você ouve. Depende muito da letra. Depende muito do propósito que aquele verso, porque música também é verso, né? Está propondo.
lícito. A Bíblia não condena também, mas também não convém. Você é cristão. Amém? Você serve a quem? Você serve a Deus. É lícito, mas não convém. A gente tem que pensar nisso. Pastor, e se eu for na festa de família e que estiver acontecendo isso ou aquilo, a Bíblia diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Pastor, o senhor está chamando os meus familiares de escarnecedor? Sim. E não tenho problema nenhum de chamar. Porque muitos da minha também são escarnecedores. Escarnecem da fé, escarnecem da Bíblia, escarnecem de Deus. Sim ou não? É lícito, mas não convém você estar. Você pode muito bem continuar fazendo parte de todos os programas da sua família sem compactuar com as práticas que ali estão sendo praticadas. Ainda que você seja muitas vezes perseguido, ainda que você seja taxado de uma pessoa que quer ser melhor, que quer ser mais importante do que as outras, só porque agora está na igreja, não quer mais estar junto com a família, paciência, pessoal. Paciência. É assim mesmo. Se não for assim, você está no caminho errado. Amém? Se ninguém da tua família nunca quis falar nada contra você, então é sinal que você está fazendo errado, você está compactuando. Quando alguém da tua família, de algum modo, querer falar algo contra ti porque você é cristão, diga glória a Deus e pense, eu estou no caminho certo. Porque quando eu agrado ao mundo, eu desagrado a quem? O fulano é da igreja, mas ele é de boa. Ele fica aqui na roda, o pessoal ali conta uma piada suja, ele ri. O pessoal está bebendo, ele fica ali. Está tocando ali aquela música, ele canta junto. Ele é da igreja, mas ele é de boa, pode ficar tranquilo. Não precisa mudar as conversas quando ele chegar. Não precisa tratar ele diferente quando ele chegar. Ele é da igreja, mas ele é de boa, ele é nosso. Está errado isso aí, viu? Amém? Amém ou não amém? Por quê? Porque o passado ainda está muito vivo dentro da pessoa. Ela não conseguiu se libertar daquele passado. Pastor, o senhor está falando para me arrumar problema? Não estou falando para você arrumar problema. Eu estou falando para você fazer a diferença. Para você ser sal e para você ser luz. Para que as pessoas te respeitem, para que as pessoas não te convidem para rodas de escarnecedores e para que no momento importante daquela reunião de família, alguém chegue para você e diga, olha, ainda que tenha música mundana, ainda que tenha bebedeira, o fulano aqui que é meu irmão, que é meu primo, que é meu pai, que é minha mãe, vai dar uma palavra para todo mundo e vai fazer uma oração por nós. Amém, pessoal? Aí você está no caminho certo, viu a diferença? Sim ou não? Todo mundo vai te respeitar. Quando tu chegar na roda, a conversa vai parar. Onde tu chegar, vão te pedir oração. Onde tu chegar, vão pedir para tu dar uma palavra. Por quê? Porque ninguém está vendo mais aquele teu eu antigo. As pessoas agora estão vendo a nova criatura que você se tornou. Quem entendeu, diga amém. Deixa o passado para trás e seja uma nova pessoa de fato e direito. Não deixe os traumas, os complexos, as perdas que você já teve impedir você também de crescer, de progredir. Não se permita deixar que o passado tenha força sobre você. Se não deu ontem, dá hoje. Se não dá hoje, vai dar amanhã. Deus é na sua vida, vai em frente. Amém, pessoal? Viva o presente. Não fique só pensando amanhã eu faço. Não, faça hoje. Faça agora. Tem pessoas que têm que dar um telefonema importante para alguém. Está adiando esse telefonema. Está deixando para depois. Tem pessoas que estão aqui há algum tempo já adiando uma decisão importante. Não sei por que você ainda não tomou essa decisão.
Ah, pastor, amanhã eu faço. Ah, pastor, mês que vem eu faço. Não, no ano que vem eu faço. Não, faça logo. Decida logo. Viva logo o presente. Amém, pessoal? Deus é na sua vida, Deus é contigo. Não faça da tua vida uma vida projetada sempre no amanhã. Não, mas amanhã eu faço. Não, mas amanhã eu faço a viagem. Não, mas amanhã eu compro. Não, mas amanhã eu tento. Não, eu estou me programando aqui para amanhã eu fazer. Não, eu estou me programando aqui para depois eu fazer. Aí já passou 1 ano, 2, 3, já quem sabe já passou até uma década. Passou 10 anos já. E você está, eu estou me programando, eu estou economizando, eu estou pensando, eu estou avaliando, eu estou pesando. Faz agora, vive o hoje. Deus é contigo. Amém? Planeje o seu futuro. Mas saiba que é como nós lemos lá em Tiago. Se Deus quiser e se vivos estivermos. Por isso é que tem que fazer hoje. Hoje eu sei que eu estou vivo, amanhã eu não sei. Ou alguém aqui tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? A grande maioria das pessoas tem, né? É normal ter medo de morrer. Então, se hoje eu sei que eu estou vivo, então eu vou fazer hoje. Porque amanhã é só se Deus quiser e se eu vivo estiver. E se quiser pensar no futuro, pense na sua vida com Deus. Pense na sua vida com Deus. Amém, pessoal? Quem recebe essa palavra, fica de pé, por favor, e vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Pegou a visão, gente?